louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Igreja por nada em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como é bom podermos estar aqui louvando a Deus, exaltando ao Senhor. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Neemias, na carta que foi lida, ou no texto que foi lido. Pode permanecer assentados, irmãos, uma vez que nós já lemos este texto nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Muitos irmãos estão em viagens, outros ainda enfermos. Já tiramos um bom período de oração hoje por eles, mas nós estamos aqui adorando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor Jesus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, deixar a Bíblia aberta em Neemias, capítulo de número 4. Hoje eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. E aproveitando que os irmãos estão localizando o texto, também mandar um abraço na paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão conosco via internet, a partir deste momento, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Também louvar a Deus pela vida do nosso irmão Carlos, né? Sempre presente, já é de casa, presbítero irmão Carlos. Neemias capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas estratégias do inimigo para nos fazer parar. Hoje nós vamos tomar uma vacina espiritual contra algumas setas, alguns dardos malignos que constantemente nos rodeiam para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer desistir. E como base nós vamos usar Neemias capítulo 4, o texto que já foi lido, mas eu vou ler outra vez, para que os que estão em casa acompanhem também. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E então ele falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele também Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra.
Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Glória a Deus. Hoje, você que gosta de anotar os ensinamentos, sempre recomendo isso. Eu gostaria de ministrar sobre algumas estratégias que o inimigo ele usa para tentar nos fazer parar. Se eu fosse dar um tema a esse ensinamento de hoje, seria esse: estratégias que o inimigo usa para tentar nos fazer parar. Por que é importante isso, pastor? Por duas coisas. Primeiro, o difícil nunca é começar. Começar, todo mundo começa. E começar bem, todo mundo começa bem. Pelo menos na maioria das vezes. O difícil não é você às vezes dar até um prosseguimento ao que você começou. O mais difícil, pelo que nós entendemos na Bíblia, é terminar aquilo que foi começado. Quantas pessoas começam um projeto e não concluem o projeto que começou? Quantas pessoas planejam, fazem planos, colocam num papel, desenham, oram, diz assim: olha, esse ano nós iremos fazer assim, nós iremos fazer assim, esse ano eu vou tomar determinada atitude, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer uma dieta, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, esse ano eu vou ganhar muitas almas, eu vou evangelizar, visitar. Quantos projetos nós começamos e até chegamos a começar? Dentro de casa, esse ano na nossa casa vai ser diferente, no nosso relacionamento vai ser diferente. E quantas vezes nós começamos, mas nós paramos no meio do caminho? Quantas pessoas você conheceu em 2021 que começaram, mas quando você olhou aqui no fim do ano, disse: essa pessoa não está mais de pé na presença de Deus, ou não está mais fazendo aquilo que Deus tinha lhe dito para fazer? Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Daniel capítulo 12, lá no último versículo do livro de Daniel capítulo 12, é no último capítulo que Deus chama a atenção de Daniel. Não é no início, não é no meio e não é no fim. É no último capítulo do livro de Daniel que Deus chama a atenção de Daniel. E Deus diz assim: Daniel, tu porém vai até o fim. Por que é que Deus não fala no início? Por que é que Deus não fala para ele ir até o fim, no meio? Porque Deus sabe que começar é mais fácil do que terminar. Então lá no final de tudo, Deus chama a atenção de Daniel e diz: Daniel, vai até o fim, não para aqui. Você não começou para deixar uma obra inacabada. Você não pode começar um projeto e deixar abandonado. Você tem que terminar aquilo que começou, porque a Bíblia Sagrada diz que o fim das coisas, irmãos, precisa ser melhor do que o início de todas as coisas. Então o ensinamento de hoje é com base nessa palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós até começamos, muitas vezes nós até iniciamos, muitas vezes nós até colocamos a mão no arado de início, mas da metade para o fim, nós estamos muitas vezes tentados a parar.
E o ensino de hoje é isso. E por que nós vamos aprender sobre as estratégias do inimigo para nos fazer parar? Porque não há nada mais inteligente da nossa parte do que conhecer as estratégias do inimigo para nós sabermos como combater essas estratégias. Não há nada melhor. Existe algo dentro de nós chamado anticorpos, que quando o vírus ataca o nosso corpo, os anticorpos avançam, reconhecem o vírus, identificam a ação dele, como eles agem, então eles preparam-se para combater, para fazer um contra-ataque à ação do vírus no nosso corpo. Hoje Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 4. Nós vamos hoje aprender sobre as estratégias do inimigo para nos fazer parar. O texto de Neemias, meus irmãos, se refere a um tempo em que Israel está aprisionado, está acabado, desolado. E a Bíblia Sagrada diz que chega uma caravana de Israel até o reino onde Neemias está servindo como copeiro, que já tem a confiança do rei, já tem a confiança da rainha. E a Bíblia diz que um dos irmãos, não por parte de sangue talvez, mas irmão de nação, um dos irmãos de Neemias chamado Anani, chega para Neemias e lhe dá a triste notícia de que o povo de Israel está acabado. Neemias pergunta: como está o nosso povo? Como está o povo de Deus lá na nossa terra? Como está o projeto de Deus chamado Israel lá na nossa terra? A Bíblia Sagrada diz então que o irmão, por parte de fé de Neemias, diz-lhe o seguinte: olha, o nosso povo está desolado. O nosso povo está caído. A moral do nosso povo está lá embaixo. A espiritualidade do nosso povo está interferida. E a Bíblia Sagrada diz que ele diz assim: está tão feio que os muros de Jerusalém estão fendidos, estão abertos, estão arrebentados. Os sepulcros dos nossos pais estão violados e abandonados. A Bíblia Sagrada diz que quando Neemias ouve isso, ele chora, e ele chora muitíssimo. Por quê? Porque ele sabe das promessas de Deus para o povo de Israel. A Bíblia Sagrada então diz que ele consegue a autorização do rei para voltar para a sua terra e para que ele esteja estabelecendo a paz naquele lugar e fortalecendo aquela nação. O rei não dá apenas autorização para Neemias, o rei dá autoridade para Neemias, porque o rei diz assim: a partir de agora você será governador de Judá, que tem como capital Jerusalém. Mas quando a Bíblia diz que ele recebe esse projeto, porque é aqui que eu quero começar, Neemias recebe um projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Trabalhar na obra do Senhor e restaurar aquilo que precisa ser restaurado na obra do Senhor. Porque sempre, enquanto existir obra de Deus, nós veremos algumas brechas na obra de Deus que aparecerão. Hoje eu conversava com alguns irmãos e eu dizia, aconselhando aqueles irmãos: meus irmãos, problemas nós teremos a vida toda na igreja. A vida toda nós teremos umas fendas na igreja, umas brechinhas que aparecem aqui, uma brechinha que aparece ali, uma notícia de que acolá não está bem, de que ali não está certo. Mas o que fazer diante disso, pastor? O que fazer? Tomar uma postura diante de Deus e dizer: eu preciso ajudar essa situação e eu preciso combater nessa batalha. Aleluia! Porque tudo que se levanta contra a obra de Deus, se levanta para cair por terra. E você tem que ter um entendimento de que você faz parte de um povo, de uma guerra, e você é um soldado nessa guerra.
Aleluia. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós temos pessoas mais para criticar, para apontar os erros da situação, do que para ajudar. Mas Deus quer levantar no nosso meio a cada dia pessoas como Neemias. O que é que Neemias fez? Neemias diz assim: o povo de Deus está passando por essa luta, o povo de Deus está sofrendo, tá? Pois eu preciso de ajudar, eu preciso ajudá-lo. Eu preciso tomar uma postura. Dá mais um retorno aqui para mim, irmão, que eu estou gritando muito, é por falta do retorno aqui, eu estou sentindo falta da minha voz. O povo de Deus precisa tomar essa tenência, essa tenência na sua mente. Nós precisamos entender o quê? Precisamos entender que se há uma crise instaurada no meio do povo de Deus, se há uma crise instaurada no meio da igreja, se há problemas, eu preciso ajudar a resolver esse problema. Eu preciso me colocar como guerreiro na presença de Deus. Eu preciso dizer: Deus, aonde é que eu me encaixo como ferramenta para trabalhar para que esse problema seja resolvido? E você vai ver Deus honrar a tua vida. Porque quer ver Deus honrar a vida de alguém? É quando alguém se preocupa com a obra de Deus. Eu tenho dito aqui que Deus não tem compromisso com os nossos planos pessoais. Deus não tem compromisso com o que eu planejo ou deixo de planejar. Deus não mandou eu fazer ou deixar de fazer nada. Então Ele não se responsabiliza pelo que eu planejo. Mas Deus tem compromisso com a sua obra. Falei domingo aqui. Então quando eu digo: Deus, eu quero me envolver na tua obra, eu quero pelejar pela tua obra, eu quero ajudar essa obra, aí Deus diz: então eu tenho um compromisso com a tua vida agora. Amém? Experimenta fazer a obra de Deus e depois experimenta viver a tua vida normal para tu ver qual a diferença. Experimenta querer viver uma vida de aventureiro. Experimenta pôr a mão no arado para você ver a grande diferença que você vai sentir. O cuidado de Deus diferente na tua vida. O cuidado de Deus especial. Porque Deus disse assim: olha, Josué, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Meu compromisso não era com Moisés. Meu compromisso também não é contigo. Meu compromisso é com Israel. Quando ele estava aqui, eu era com ele. Agora que não é ele, é você, eu sou contigo. Por quê? Porque o meu compromisso é com a minha obra, diz o Senhor para o nosso coração. Aleluia. Então a Bíblia Sagrada diz que Deus dá esse projeto para Neemias. Neemias vai, coloca no coração esse projeto e diz assim: agora eu vou precisar ajudar a obra do Senhor, agora eu vou precisar fazer alguma coisa. Aí a Bíblia Sagrada diz que se levantam 3 inimigos. Quantos inimigos eu falei? Quantos inimigos? 3. Quais são os nomes dos inimigos que se levantam contra ele? Sambalate, Tobias e Gesem. Deu para aprender? Deu para decorar? Sambalate, Tobias e Gesem. São pessoas que, quando viram Neemias se levantar para fazer, disseram: peraí, não pode acontecer. Nós não podemos permitir que ele conclua essa obra. Porque, meus irmãos, eu quero catalogar esses 3 aqui. Eu nem quero dizer que ele é irmão A ou irmão B, porque não é verdade. Nada na obra de Deus parece que tem um acordo. Ele diz assim: então fica quieto, também estou quieto. Tu não faz nada, eu também não faço nada, né? Parece que é assim um acordo às vezes. Tu não mexe comigo, que eu não mexo contigo. Agora, irmão, você quer ver o vespeiro acender? É quando você diz assim: eu preciso colocar a mão no arado. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. Eu preciso entrar nessa batalha. Eu não aceito que essa guerra esteja acontecendo e eu fique de fora. Eu preciso desembainhar a espada. Aí, meu irmão, a história vai mudar. Aí se prepare, que é Sambalate para um lado, é Tobias para o outro, é Gesem para o outro. E o intuito dos inimigos é: você não pode concluir esta obra que está no teu coração. Você não pode concluir isso que chegou às tuas mãos. Olha a mensagem do inimigo para a nossa vida: você não pode seguir em frente. Aquilo que você recebeu para fazer mediante a obra de Deus, você deve parar. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão: quando colocamos a mão no arado, Deus protege a nossa casa, Deus protege a nossa vida, Deus protege a nossa saúde, Deus guarda a nossa família. Aleluia!
Entra sem medo nos projetos de Deus. Faz sem medo aquilo que vai vir nas tuas mãos. Faz sem medo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Vai para cima. Não se importa com Sambalate, não se importa com Tobias. Tudo que o inimigo vai fazer, ele vai fazer muita coisa, mas vai cair por terra se você continuar firme na presença de Deus. Neemias disse assim: eu preciso ir. Aí Sambalate e Tobias diz assim: mas não tem como ir. Os três se reúnem e dizem assim: precisamos desenvolver uma estratégia ou algumas estratégias para tentar parar esse tal de Neemias. Porque tudo que Sambalate, Tobias e Gesem queriam é que ele não avançasse e chegasse para reedificar o muro. Porque eu estou preparando uma mensagem sobre os muros. O que eram os muros, pastor? Os muros eram a proteção espiritual, inclusive de Israel. Porque enquanto eles estavam orando no templo, os muros protegiam, era vigilância na vida deles. O muro fendido, o muro aberto, quer dizer que tem oração, mas não tem vigilância. Tem oração, mas não está tendo uma retaguarda protegida. Está tendo oração, mas não está tendo um cuidado. Está tendo oração, mas está desprotegido e sendo atingido a todo momento. Aleluia. E os nossos muros não podem ficar descobertos, amém? Nossos muros não podem ficar fendidos. Esses três homens estão permeando a tua vida e a minha vida constantemente. Esses três espíritos malignos muitas vezes estão dizendo assim: não dá para continuar, esse Neemias não pode avançar. Aleluia. Ele não pode construir os muros. Por quê? Porque orar sem vigiar é furada. Oração sem vigilância é tempo perdido. Orar e não tomar certos cuidados é deixar a retaguarda aberta para ser atacada pelo inimigo da nossa alma. Então tudo que o inimigo quer é que você deixe as brechas abertas para que o inimigo possa trabalhar. E quais são as estratégias, pastor, que o inimigo tem usado para me fazer parar? Anota aí, irmão, é o culto de ensino. Culto de ensino a gente anota, a gente trabalha, vai no celular, vai na mente, vai gravando. Mas anota aí, a primeira estratégia que Sambalate, Tobias e Gesem usou para tentar fazer Neemias parar foi uma estratégia chamada desânimo. Porque tem uma hora no capítulo 4 que eles dizem assim: e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, quando Sambalate ouvia que nós estávamos trabalhando para fechar as brechas, Sambalate disse a seguinte frase, ele falou na presença dos seus irmãos: que fazem estes fracos judeus? O que é que esses fracotes estão pensando que vão fazer? Olha a palavra que os inimigos usam. Olha o que é que eles começam a dizer: porventura nós iremos permitir isto? Porventura eles sacrificarão? Porventura eles levantarão do monturo as pedras que já foram queimadas? Aí eles dizem assim: e se levantarem, vai vir uma raposa, e a raposa derruba toda a obra que eles estão fazendo. É assim ou não é? É assim ou não é? Você está fazendo, e de repente palavras chegam até você. Por quê? Porque a primeira estratégia do inimigo para tentar te fazer parar é colocar desânimo no teu coração. E o desânimo é exatamente a falta de alegria, a falta de ânimo, a falta de perspectiva, a falta de visão. É dizer assim: olha, vocês vão levantar, mas vai cair de novo. Olha, não adianta trabalhar aí, que não vai dar certo. É assim que o inimigo trabalha?
Não adianta você fazer determinada coisa, porque não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. O desânimo, para quem não sabe, está começando a ser considerada a doença do século. O desânimo está começando a ocupar o lugar da ansiedade, está começando a ser considerada a doença do século. Por quê? Porque as pessoas estão desanimando muito fácil de todas as coisas. As pessoas estão desanimando fácil da vida. As pessoas estão desanimando fácil do casamento. Antigamente, para separar um casal, parece que não havia nada capaz de separar um casal. Os casamentos de hoje, basta uma falha da irmã ou do irmão, que já é motivo de se pedir divórcio. Esses dias me mandaram uma pergunta na minha caixinha de pergunta, lá nas redes sociais, dizendo assim: pastor, tal coisa possibilita um divórcio? Irmão, tal coisa está errado, tudo bem, mas não dá vazão para um divórcio. Mas a pergunta foi se possibilitava. Para quê? Para eu pedir divórcio. As pessoas estão desanimando fácil no seu trabalho, nos seus empreendimentos, nos seus cargos. As pessoas estão desanimando fácil em tudo, irmão. É assim ou não é? A turma parece que já está acordando desanimada. Só que essa é a primeira estratégia de Satanás para tentar nos fazer parar. Eles olharam para Neemias e disseram assim: você é bobo, no dia que você construir, vai vir uma raposa e vai destruir. E eles começam a ficar desanimados. E o desânimo é a arma que o inimigo usa para nos fazer desistir, antes sequer de tentarmos. Lá em Números capítulo 13, qual foi a arma que usaram para tentar fazer Israel desistir da terra prometida? Números capítulo 13, a partir do versículo 30, qual foi a arma usada pelos inimigos, ou até mesmo pelo diabo naquela ocasião, para tentar fazer Israel voltar? Foi exatamente a arma do desânimo. Alguém chegou e disse assim: olha, a cidade é bonita, Deus não mentiu, lá tem terra, lá tem fruto bom, lá tem tudo isso, porém, tem muitos gigantes, e porém, os habitantes daquela terra são gigantes aos nossos olhos. Nós somos como gafanhotos. Observe que ele não diz assim: aos olhos deles nós somos como os gafanhotos. Não, eles dizem assim: aos nossos olhos nós somos como gafanhotos para eles. Sabe por que eles dizem isso? Porque o desânimo potencializa o problema que você está vivendo. O problema já é grande, e o desânimo vai e torna o problema maior ainda. Já tem um gigante, mas o desânimo te faz ver o gigante maior do que o que ele é. Aleluia, aleluia. A primeira estratégia usada por Sambalate, Tobias e Gesem para tentar parar Neemias naquela obra foi o desânimo. Eu estou pregando hoje sobre as estratégias que o inimigo tem usado para me fazer parar, para te fazer parar, não continuar na luta. E a primeira dessa estratégia é desânimo. É dizer assim: você vai investir nisso? Tem certeza que você vai investir nisso? Tem certeza que você vai entrar nessa guerra? Mas tem certeza que vale a pena esse relacionamento? Mas tem certeza que vale a pena determinado esforço? E se nós não vigiarmos, irmãos estão me ouvindo? Amém? Se nós não vigiarmos, nós paramos antes mesmo de começar. O desânimo tem poder de te fazer parar antes mesmo de tentar. Ah, pastor, estou desanimado com jovens, mas nem começou. Ah, pastor, estou desanimado com o círculo de oração, mas ainda nem tentou resolver. Ah, pastor, estou desanimado com o grupo de varões, estou desanimado com a minha esposa, mas casou agora, calma, tem o tempo do ajuste.
Calma. Ah, pastor, mas estou desanimado com isso que eu fiz. Eu não deveria tomar essa atitude. Calma, não desanime. A primeira ordem que Deus dá a Josué não foi: Josué, seja pentecostal. A primeira ordem que Deus dá a Josué, quando ele assume o prumo, o cajado no lugar de Moisés, não foi essa não. Josué, ó meu irmão, chega arrebentando Moisés. Ô Josué, chega gritando, chega batendo pé, chega mostrando que você é um líder. Não! A primeira ordem de Deus foi: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Por que a primeira ordem de Deus é essa? Porque Deus sabe que é a primeira coisa que você vai precisar. Porque a primeira estratégia é tentar te desanimar. A primeira estratégia. Eu lembro que quando eu fui assumir a igreja aqui, eu conto isso porque isso foi muito aberto, foi numa reunião. Eu lembro que uma amada irmã, uma serva de Deus, disse assim: pastor, o senhor vai pastorear a igreja lá? Eu digo: vou. Deus me transferiu para lá, então eu vou ter que obedecer a ordem do meu Senhor. E eu lembro que a frase da amada irmã foi assim: pastor, eu nunca vi entrar um pastor naquela igreja para avivar aquela igreja. Eu nunca vi entrar um pastor naquela igreja para transformar o clima espiritual daquela igreja. E eu disse: minha irmã, se a senhora nunca viu, então se prepare, porque a minha mãe dizia que tem uma primeira vez para todas as coisas. E Deus tem abençoado este lugar, Deus tem abençoado esta igreja. Mas se você for parar, sempre que ouvir as palavras de Sambalate e Tobias, que muitas vezes, agora eu vou trazer para nossa esfera humana, é quem te cerca. Porque quando você caminha, quando você começa, você tem algumas pessoas que te cercam, e quem você vai dar ouvidos vai influenciar muito no andamento da tua vida espiritual e do projeto que Deus colocou na tua mão. Tem 10 espias de um lado dizendo que a terra não presta, mas tem 2 do outro lado. Não vai dar certo, mas tem 2 do lado dizendo: vai dar certo, não desiste, não desanima. Não, vai ter 10 do lado dizendo: ah, irmãos Hebrais, você é louco, você vai sair daqui para ir lá para aquele fim de mundo, para a capelinha. Mas vai ter 2 dizendo assim: vai fazer a obra de Deus, meu irmão, porque não importa onde Deus nos manda, Deus mandou, Ele é o dono de todas as coisas. Agora, quem você vai ouvir é que vai fazer toda a diferença. Se você parar para ouvir os 10 que estão desanimados, você entra e você faz o número 11 lá. Mas se você parar para ouvir os 2, porque toda igreja tem os 10 e tem os 2. Toda igreja tem o Sambalate, o Tobias, quem está desanimado e companhia. Mas tem Josué, tem Caleb, tem Davi, tem Salomão, tem Moisés. De quem você vai ouvir a palavra é que vai fazer toda a diferença. Amém? Eu vou encerrar essa primeira parte dizendo que o maior favor que fazem a uma semente é quando enterram ela. O maior favor que fazem a uma semente é quando enterram ela. Porque enquanto não enterrarem a semente, ela não consegue brotar para virar árvore. Mas ela só vira árvore quando alguém vai lá e enterra ela. Eu não entendi, pastor. Se você deixar as pessoas desanimarem você, e você não mergulhar no Espírito de Deus, você não vai virar uma árvore frutífera. E não é isso que Deus quer para a tua vida. A segunda estratégia, e eu não vou me aprofundar nela, é o medo. O medo. Neemias capítulo 4 versículo 7 diz assim: e sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo e ligaram-se entre si todos para vir guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu propósito. Quando aqueles 3 homens sabem
do que está acontecendo, de que o que Neemias está fazendo dá fruto. E aqui eu abro um parêntese e eu digo para você: se você está fazendo a obra de Deus e a obra de Deus que você está fazendo dá fruto, então se prepare, porque você está incomodando algumas coisas. Você incomoda o reino das trevas. Você incomoda quem está acomodado e não quis fazer. Você incomoda quem desistiu e viu você ter sucesso naquilo que Deus colocou na tua mão. Então se prepare, porque as ameaças farão parte disso. O medo é a segunda arma. A Bíblia diz que começaram a mandar mensagem para Neemias, dizendo: é melhor você parar com o que você está fazendo. É melhor você deixar isso aí de lado. É melhor você parar com esse negócio de construir muro. E Neemias está com uma arma na mão, está com a ferramenta na outra, e diz assim: eu não sou homem para desistir da guerra. Aleluia. Deus, irmãos, Ele não se agrada quando estamos muitas vezes acovardados. Porque tem hora que o diabo vem igual aqueles cachorros que late, sabe? Aquele cachorro que já chega, aí você se apavora e corre. E o cachorro não ia fazer nada com você. Porque se você crescesse para cima dele, ele ia fazer Caim, e ia sair com o rabo entre as pernas. Mas ele sabe que na braveza de primeiro impasse, de primeiro impacto, ele vai fazer algum resultado na tua vida. Assim é o inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma às vezes chega latindo forte: eu vou destruir, eu vou te acabar, né? Aí usa até uns para jogar praga na tua vida. Você vai cair, você vai ver, você não vai longe. Eu te dou tantos meses para você. Meu irmão, cresce em nome de Jesus. Você está protegido pelo Senhor, irmão. Você está protegido pelo Senhor. Tudo que o diabo quer é que o medo te faça fugir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. O que fez Acabe recuar? Acabe derrotou 850 profetas, 400 de Azera, 450 de Baal, ou vice-versa, 850 profetas. Aí uma mulher dá um grito e diz assim: amanhã ele morre. O que Acabe fez? Foi chorar no deserto, correu com medo. Porque o medo te faz querer desistir de tudo. O medo te faz esquecer do que Deus tem feito na tua vida. Porque se ele lembra do que Deus fez com os 850 profetas, ele tinha que estar com medo de uma mulher, de uma rainha perversa, irmãos. Então não deixe o medo te afrontar. Não deixe o medo te vencer. Não deixe o medo interferir no projeto que Deus já desenhou para a tua vida. Não deixe o medo te fazer olhar para as ondas. Quando eles chegam lá no muro, eles só vê monturo, irmão. Aí alguns olham para o monturo e começam a se tremer e diz assim: nós não temos como fazer nada. Aí Neemias diz: não olha para o monturo, olha para os muros. Não olha para o que não está dando certo, olha para o que está dando certo. Não olha para quem está caído, foca os teus olhos em quem está de pé. Eu preguei domingo sobre isso. Referência. Coloca como tua referência quem está de pé, irmão. Não é quem está caído, não. Porque referência de quem está caído é ficar caído também. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar dizendo que coragem não é ausência do medo. É normal ver um gigante sentir medo. É normal ver uma circunstância e se apavorar. É normal receber uma notícia ruim e chorar e desmoronar. É normal. Hoje eu estava conversando com uma amada irmã, uma amiga, e ela está passando uma luta, recebeu uma notícia difícil, e o Espírito de Deus me impulsionou a falar com ela, e eu disse para ela: chore mesmo, lava a alma,
Mas se prepare que Deus tem um milagre para a tua vida. Então é normal você sentir medo. O que não é normal, meu irmão, é você deixar o medo te parar. O que não é normal é o medo te controlar, porque a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de vencer o medo para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém? E talvez você entrou nessa noite aqui com medo de alguma coisa. Você talvez está andando com medo. Você talvez está passando uma luta com essa questão do medo. Mas Deus está te falando nessa noite. Está na hora de vencer esse medo. Está na hora de deixar esse medo para trás. Os traumas que você vive para trás. E está na hora de ir para frente. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai querido. Queremos engrandecer o teu santo nome, enaltecer o teu santo nome, meu Deus. Queremos glorificar o teu nome por esta palavra, Senhor. Hoje trabalhamos, Pai, nessas estratégias que o inimigo tem lançado contra nós muitas vezes. O desânimo e o medo, Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos dizer, Senhor amado, que nós queremos continuar contigo, que nós queremos continuar te servindo, que nós não queremos ficar de fora, Senhor, dessa peleja, que nós não queremos ficar de fora, Senhor, dessa luta. Em nome de Jesus, que cada irmão que está aqui hoje, Senhor, seja, Pai amado, para a glória do teu nome, um soldado, um guerreiro nessa peleja, e diga que vai fazer a tua obra, para que tudo ocorra conforme o teu querer e o teu agir. Leva-nos de volta aos nossos lares em paz, guardados, remidos no sangue do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nos dá uma noite de sono na tua presença, de vitória, de graça, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Quem pode dizer amém? Ainda de pé, irmãos, porque nós já vamos impetrar a bênção. Nosso irmão Anderson está pegando o nome de quem vai querer a revista. Domingo que vem, nossa rotina na igreja volta ao normal. Embora ainda teremos a ausência de alguns irmãos que tiram as suas férias esse mês de janeiro, mas nós voltaremos ao normal. Então nossa escola dominical no domingo que vem volta ao normal, a partir das 10 horas. Então não deixe de participar, não deixe de fazer parte, porque tem sido uma bênção. Nós temos a classe dos juniores, nós temos a classe do maternal, que são os pequenininhos, os juniores, que são os de 10 anos, nós temos a classe dos jovens, e nós temos a classe dos adultos aqui. E essa lição está uma bênção, que é falando sobre a Bíblia Sagrada. Amém? Então não deixe de procurar o irmão Anderson. Alguns irmãos nós iremos renovar, mas outros ainda não são matriculados, estejam participando conosco. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor, do Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre, e todos digam amém, amém e amém. Amanhã, irmãos, é